Neste vídeo você vai entender de forma clara e objetiva o que é persuasão, a arte de envolver pessoas. Você consegue convencer quem você quiser com a persuasão. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ser Superior. Eu me chamo Felipe Souza e eu estou aqui para te ajudar a se superar. Então, como eu disse, no vídeo de hoje você vai entender de forma muito clara e objetiva o que é persuasão, uma arma, uma ferramenta que é utilizada por diversas pessoas, pela mídia, na internet, na sua família, tanto de forma consciente e inconsciente. A persuasão é algo muito poderoso se você deseja influenciar alguém, seja para fazer algo bom ou mal. Antes de tudo, se o tema já te interessou e se eu estou conseguindo te ajudar com os conteúdos aqui do canal, eu peço aí que você contribua deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. Quando você faz essas três coisas, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e assim ele divulga para mais pessoas e, como consequência, eu consigo impactar muito mais vidas positivamente através dos conteúdos que eu posto aqui no canal. Então, sem enrolação nenhuma, vamos partir para o vídeo para você entender o que é persuasão. Bom, é preciso entender muito bem que há uma diferença entre persuasão e manipulação. A manipulação, ela tem já uma intenção antecipada de enganar uma pessoa. Pode ser através de uma desinformação, pode ser através de aumentando uma informação, colocando num nível maior, fazendo a pessoa imaginar coisas, algo horrível, ou pode ser num nível inferior, para que a pessoa não se preocupe tanto com determinadas coisas. Então, a manipulação, ela tem como objetivo prejudicar alguém. Na verdade, tem-se em mente a pessoa que manipula de obter benefício para si mesmo e que se dane o resto das pessoas. Mas a persuasão, ela não é necessariamente algo ruim, ok? A persuasão já é uma forma de se expressar. A persuasão é basicamente uma forma de se expressar de modo que você conduza alguém para determinado lugar. E esse lugar ele pode ser bom ou ruim. Mas então, a persuasão vai ser uma influência que você vai emitir na vida de uma pessoa, seja através da fala, de um gesto, de um olhar, que seja. Você consegue utilizar a sua linguagem verbal e não verbal para persuadir alguém. E toda conversa, antes de você ser persuadido ou alguém te persuadir, a conversa começa antes mesmo de você expressar verbalmente algo. O modo como você se expressa não verbalmente já diz tudo sobre você, ou melhor, quase tudo. Então, se você tem uma postura assim mais fechada, meio para baixo assim, é provável que você seja mais introvertido, inseguro. Agora, se você sempre está adotando uma postura ereta, cabeça um pouquinho levantada, você demonstra um ar maior de confiança, entende? Esse exemplo simples já é uma persuasão. Quando você adota uma postura mais ereta, automaticamente quando você olha alguém com uma postura ereta, firme, você já interpreta aquilo como uma confiança. A pessoa tem ali uma postura firme, portanto você foi persuadido por pensar dessa forma. Então isso pode ativar gatilhos como o gatilho da autoridade. Você vê uma pessoa com uma postura firme, ereta, e enxergar lá com uma autoridade, alguém que sabe o que está falando, alguém que tem convicção no que fala. Então perceba, a persuasão utiliza tanto a linguagem verbal e não verbal. Então, entendido isso, a diferença entre manipulação e persuasão, a gente vai para o primeiro tópico, que é condução planejada. Por que alguém vai persuadir uma outra pessoa? Existe um motivo. A pessoa que está persuadindo identifica o estado atual de alguém e o estado desejado, porque a persuasão está diretamente relacionada com as necessidades que uma pessoa tem. Portanto, se alguém tem consciência de quais são seus valores, seus princípios, suas crenças, seus gostos, você está mais propenso a ser persuadido, porque a pessoa pode utilizar essa informação a favor dela para te persuadir.
Então, um exemplo muito simples que a gente consegue enxergar de forma clara isso, né? Vamos supor que alguém tem consciência de um gosto. Isso acontece, por exemplo, numa relação de pais e filhos, filhas, que seja lá quando você era criança, talvez você ouviu, né, da sua mãe ou do seu pai, se você fizesse tal coisa, você poderia fazer tal coisa depois. Então você tinha que cumprir com uma obrigação primeiro, que seus pais tinham te pedido, para depois você fazer o que você gosta. Isso é uma persuasão, porque seus pais utilizaram um desejo seu, uma necessidade, para que você realizasse tal coisa e obtesse aquilo. Ou seja, que gatilho que é esse? É o gatilho mental da recompensa. Fazer algo para ganhar outra coisa no final. Então você era persuadido de certa forma. Só que, na maior parte das vezes, de forma inconsciente, arrisco dizer que grande parte das pessoas utilizam a persuasão de forma inconsciente, ok? Um exemplo disso é essa questão que eu dei para você, que eu falei para você, dos seus pais. Os pais utilizam muito a persuasão de forma inconsciente. Então, eu disse para você que o tópico é condução planejada. O que isso significa? Conduzir, transportar, levar, persuadir. Planejada. Existe um sentido para a pessoa que está te persuadindo fazer tal coisa. Ela quer te levar para algum lugar. Então ela sabe de alguma necessidade sua. Entende? E isso, quando eu falo necessidade, pode ser qualquer tipo de desejo que você tenha. Quando alguém sabe um desejo, uma dor ou uma dúvida sua, as pessoas podem utilizar isso a favor delas para te persuadir. Porque é algo que importa para você. Portanto, a pessoa vai identificar o estado atual da sua vida e vai fazer com que você imagine como é viver aquela realidade, suprindo uma necessidade que você tem. Então, a persuasão tem um motivo, tem um sentido, e cabe a você descobrir para onde a pessoa que está te persuadindo está te levando, para onde ela quer te levar. Ou o contrário, você quer persuadir alguém para quê? Você quer levar essa pessoa para onde? Então, a persuasão é uma condução planejada. Você sabe de algo que a pessoa tem interesse e, portanto, usa aquilo como uma arma para gerar uma motivação na pessoa e conduzir ela para um local que você determinou. Então você já deve ter ouvido de várias pessoas que persuasão é simplesmente a arte de convencer as pessoas. Só que não é bem assim, não é só isso. Persuasão, antes disso, antes de você convencer alguém, você precisa do quê? De informação. Você precisa ter consciência de qual é o desejo de uma pessoa para conduzir ela para determinado lugar, utilizando esse desejo que ela tem. Persuasão se trata muito mais de entender, compreender uma pessoa. E essa informação você obtém através da expressão verbal e não verbal de uma pessoa. Você pode ver, por exemplo, que uma pessoa sempre adota uma postura meio fechada, meio assim. Talvez, através dessa expressão não verbal, você pode chegar à conclusão de que ela é uma pessoa reservada, que não tem muita conversa, é uma pessoa direta, se você observa um padrão nela. Daí como que você vai persuadir uma pessoa que não quer falar? Utilizando, por exemplo, uma técnica de PNL, a técnica de rapport, para gerar rapport, na verdade, que é a técnica de espelhamento. Rapport, caso você não saiba, é conexão, sincronia. Eu já produzi um vídeo sobre essa técnica, sobre a técnica de rapport, espelhamento. Para acessar, você pode clicar aqui em cima para entender mais a fundo como funciona isso. E eu te ensino a essa técnica que você pode utilizar para persuadir alguém. Mas se trata basicamente de você espelhar o comportamento de uma pessoa. Então, o nosso cérebro, ele consegue reconhecer, por mais que você não esteja olhando direto para algo, ele consegue captar por causa da nossa visão periférica. Você consegue enxergar o que está aqui do seu lado, mesmo que você não esteja olhando diretamente. Então, a técnica de espelhamento você pode utilizar, por exemplo, para se aproximar de uma pessoa fechada. Você consegue espelhar esse comportamento, chegar próximo dela e ficar com uma postura meio fechada também. E vai chegar uma hora que ela vai notar isso, ok? Você começa a espelhar a respiração dela,
você fica no mesmo ritmo, respirando, a mesma vestimenta talvez, a mesma postura, isso vai gerar uma conexão, ok? Existe toda uma base científica para isso, ok? E lá nesse vídeo aqui eu te explico melhor como utilizar essa técnica, que é muito interessante. Se você está achando bem interessante esse conteúdo sobre persuasão, eu peço aí que você contribua deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. Fique à vontade para comentar o que você quiser também. E agora o segundo tópico é apenas acrescentando algumas coisas. O segundo tópico é a compreensão de necessidades. Se você deseja persuadir alguém, dentro de qualquer contexto, você precisa saber quais são as necessidades. Isso você consegue através de análises, analisando o comportamento não verbal e verbal de uma pessoa. Então, se você tem contato com essa pessoa aí que você quer persuadir, observa que tipo de padrão ela repete. Padrão de fala, assuntos, linguagem não verbal, o que ela tem interesse. Você pode utilizar esse interesse para gerar uma conversa entre vocês. Mas, se você quer se aprofundar muito mais nessa questão de persuasão, você precisa utilizar o quê? Perguntas. Perguntas objetivas, diretas, que vão levar você para um determinado local de consciência. E assim você vai entender o que realmente tem como prioridade. O que essa pessoa tem como prioridade na vida dela. Então a persuasão está diretamente relacionada com essas questões de relacionamentos. Se você namora hoje, se você é casado, independente do que seja, qualquer tipo de relacionamento que você tenha, uma amizade, você foi persuadido de certa forma. Porque um dos gatilhos mentais mais poderosos é o gatilho mental da congruência. As pessoas tendem a se comportar de forma semelhante às outras. Então por isso que você vê diversas pessoas realizando as mesmas coisas, utilizando as mesmas redes sociais, fazendo as mesmas coisas dentro dessas redes sociais, porque as pessoas querem estar dentro de um grupo, seja de forma consciente ou inconsciente. Quando você está dentro de um grupo, você se sente acolhido, admirado. Então se tem congruência, a pessoa se sente bem. Então sabe aquela história? Se você está do meu lado, poxa, conta comigo. Se você está do outro lado, nem quero saber. Isso acontece, por exemplo, com um time de futebol, né? Como que você vai persuadir alguém utilizando um time de futebol? Simples. Fale que você torce para o mesmo time que aquela pessoa, entende? Isso é só um exemplo bobo, tá? Mas você sabe disso. Você sabe que gera uma conexão muito maior se você falar que torce para o mesmo time que tal pessoa. Vai gerar ali uma congruência, uma sincronia, uma harmonia. E assim, quando você cria uma confiança com alguém, fica muito mais fácil de convencer essa pessoa. No início, quando você não conhece alguém, você precisa ter muito mais lábia. Mas conforme você vai fortalecendo esse relacionamento, já não é preciso convencer tanto uma pessoa, porque ela acredita em você, entende? Então é assim que funciona. Agora eu separei alguns exemplos para você de gatilhos mentais de persuasão muito poderosos. Um dos principais gatilhos mentais é o gatilho da reciprocidade. Você já deve ter visto ou vivenciado aquela situação onde alguém faz algo para você, ou quando alguém compra algo para você, e você sente aquela dependência, aquela necessidade que você não sabe de onde surge, aquela necessidade de retribuir. Então esse padrão, ele vem sendo repetido há muitos anos. Quando alguém faz algo para você, você admira, você reconhece e sente a necessidade de retribuir. Então perceba, se alguém chegar com um presentinho para você, com alguma coisa aí, fica esperto, ok? Porque essa pessoa tá ali gerando uma conexão maior com você e você vai sentir sim uma necessidade de retribuir. E assim, quando mais se retribui, mais a pessoa dá, aí se retribui de novo e vai fortalecendo a conexão. E por que essa conexão está sendo fortalecida? Qual é o motivo dessa relação? Qual é o sentido? O que está sendo construído aí? Então observa isso. Um outro gatilho mental é o gatilho mental do desapego. Isso é muito utilizado em questão de vendas também. O desapego é você não ficar muito em cima de uma pessoa, colocando muita pressão. Como eu falei, é muito utilizado dentro de um contexto de vendas. Você não fica ali em cima do possível cliente falando para ele: compra o meu produto, contrata o meu serviço porque ele é muito bom, não sei o que. Não, é o desapego. Você tem essa necessidade?
olha aqui, eu atendo dessa forma, eu tenho tal produto que faz tal coisa, que resolve tal coisa, que supre tal necessidade, entende? Então você não fica em cima da pessoa, você se desapega. É a pessoa que precisa de você e não você que precisa dela. Então o desapego é um outro gatilho mental aí persuasivo. E o outro gatilho é o gatilho mental da autoridade. É inevitável. Toda pessoa que você entra em contato, você atribui um rótulo para ela, com base na vestimenta, na postura, no modo como ela fala. E esse rótulo vai gerar uma interpretação sobre essa pessoa e vai gerar pensamento, sentimento e uma ação que você toma diante dessa pessoa. Portanto, é aquela questão, quando você vê alguém com roupa social, com terno, segurando uma maleta, por exemplo, você pode gerar uma interpretação que é alguém aí importante, que está muito envolvido dentro de um contexto empresarial, entende? Então, o modo como você se expressa como um todo, tanto verbalmente e não verbalmente, diz muito sobre quem é você, quais são seus gostos, seus princípios. Portanto, esse gatilho mental da autoridade serve para você ter mais credibilidade e gerar confiança nas pessoas. Então, tome cuidado, observe isso. O que você anda falando, postando, que seja, que influência está saindo de você? Porque as pessoas interpretam influências com base nas crenças dela e reagem diante disso. Então, fique atento a isso, a imagem que você está aí criando a cada vez que você fala ou não fala. Isso é muito importante dentro de um contexto de persuasão também. Olha, agora tem uma notícia muito boa para você, que é o seguinte: eu produzi um e-book, um livro digital 100% gratuito, onde eu vou te ensinar a como construir uma mentalidade próspera através de um método científico chamado programação neurolinguística. A PNL é uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que te ajuda a romper bloqueios, comportamentos destrutivos, te ajuda a lidar com emoções indesejadas. Então, se você quer, por exemplo, acabar com a preguiça, procrastinação, medo, insegurança, tudo aquilo que te impede de alcançar o que você quer na sua vida, a PNL é perfeita para você. É uma ferramenta de aperfeiçoamento pessoal. Perceba que para conquistar, para fazer tal coisa, você depende do seu comportamento. E grande parte do seu comportamento, ele roda no automático, porque você programou, você criou crenças, valores, princípios, e podem existir diversas crenças que você possui e nem sabe, que estão te limitando, que estão te impedindo de ter uma realidade financeira muito melhor, uma realidade amorosa muito melhor. Então, se você quer se desenvolver e enxerga que é necessário aproveitar essa caminhada, essa trajetória diante da vida, e que faz muito sentido você focar em você para viver uma vida muito melhor a cada dia e assim conseguir ajudar outras pessoas também, clica no primeiro link da descrição para obter acesso a esse material gratuito, 100% gratuito. Eu te garanto que você vai se surpreender e é uma ferramenta, são informações que eu reuni que vão te ajudar a transformar muito o seu comportamento. Então, se você é a pessoa que está procurando acabar com todo o comportamento destrutivo que está te impedindo de ser uma pessoa melhor e que reconhece que pode viver uma realidade muito melhor, então acesse agora mesmo o primeiro link na descrição. Vai ser um prazer enorme te ajudar. Eu também posto diversos conteúdos no meu Instagram, @sersuperior.oficial. Lá eu posto conteúdos mais rápidos, práticos, de fácil consumo, ok? Então fique à vontade para acessar lá também, se você quer ter acesso a esses conteúdos extras, que eu não posto aqui no YouTube. E também eu convido você a se juntar a uma comunidade que eu criei no Telegram. Essa comunidade é composta por vocês que apoiam o projeto Ser Superior, Seja a Sua Melhor Versão. E lá eu posto diversos conteúdos extras também. E inclusive é um ambiente para a gente criar uma conexão maior, para entender mais sobre você, para a gente conversar mais, ok? Então é um ambiente ali que eu reservei exclusivo para você aí que quer estar junto de pessoas que estão engajadas num propósito, com um objetivo e que querem se desenvolver. Você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Então, sofra a influência de algo positivo. Fique à vontade para comentar o que você quiser. Eu espero que eu tenha esclarecido mais a sua visão sobre essa questão aí da persuasão,
O que é persuasão? É basicamente uma forma de se expressar de modo que você conduz alguém para determinado lugar. A persuasão é utilizada pela mídia, pelas pessoas da sua família, por você mesmo até, só que você talvez nunca tenha percebido. Então, quando você toma consciência dessa habilidade, vamos dizer, dessa ferramenta, eu não gosto muito de falar arma, mas pode ser utilizada como uma arma, mas para mim eu considero como uma habilidade, como uma ferramenta que, se utilizada de forma consciente, é muito benéfica. Você pode conduzir uma pessoa, persuadir ela para que ela enxergue algo como prioridade e conduza ela para algo positivo, ok? Então, espero de coração que eu tenha conseguido agregar muito valor na sua vida. Bom, então é isso. Eu me chamo Felipe Souza e eu estou aqui para te ajudar a se superar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!